Maria Santíssima, o meu nome é Lucas e hoje o nosso estudo vai estar em torno do versículo 51 e 52 do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Apesar de ser apenas 2 versículos, pode ser considerado um texto porque possui um título. E o título é Coisas Novas e Coisas Velhas, né? É um texto que tem muito a ver com o texto anterior, que é o texto O Tesouro, a Pérola e a Rede. E esse texto anterior, do qual nós vamos trabalhar, ele trata o reino dos céus em comparação. Ele faz um comparativo, uma parábola comparativa, Jesus faz em relação ao reino dos céus. Que o reino dos céus é comparado a um trabalhador que, trabalhando no campo, acha um grande tesouro, vende todos os seus bens, volta, faz todos os esforços para adquirir aquele campo para desfrutar dos tesouros, assim como o negociante que encontra uma pérola, vende todos os bens, faz todos os esforços, os pescadores que pescam e procuram distinguir entre os peixes bons e os peixes ruins. E é um comparativo do reino dos céus, né? E o texto que nós vamos tratar, que vem depois desse texto, ele também fala do reino, trata do reino, né? Ele dá continuidade a essa série de textos anteriores que vem tratando do reino, né? O grão de mostarda, aí vem falando do fermento, aí depois ele dá uma explicação para o joio, isso Jesus nos textos anteriores. Depois ele vem com o texto O Tesouro, a Pérola e a Rede, isso descrito no Evangelho de São Mateus. Depois o texto no qual nós vamos trabalhar, que são apenas 2 versículos, né? Coisas novas e coisas velhas. Obviamente ele dá continuidade ao tesouro, mas ele enfatiza na figura da pessoa. Ele enfatiza na sabedoria da pessoa em distinguir o reino, em assimilar o reino. E o nosso estudo vai girar em torno disso, em comparação com a nossa igreja, com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, apesar de ser sempre única, né? Ela não parou no tempo. Ela continua absorvendo a voz do Espírito Santo, tal como Jesus disse, né, numa das últimas palavras antes de subir aos céus, que tinha muitas coisas para ele revelar aos discípulos, mas eles não podiam suportar. Quando o Paráclito viesse, eles entenderiam muito mais coisas, né? A igreja ela vem compreendendo com a voz do Espírito durante os milênios aquilo que o Espírito bem quer dizer para a igreja, né? Então, esse texto ele nos vai dar esta perspectiva de sempre estar aberto à voz do Espírito como igreja, mas individualmente. Então vamos para o texto. Coisas novas e coisas velhas, 51 a 52, capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Isso Jesus estava perguntando para eles se eles tinham compreendido as parábolas anteriores, que ele estava fazendo todo o comparativo do reino. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Pronto, o nosso texto é esse. A ênfase é: por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Importante repetir, porque é um texto muito pequenininho, 2 versículos, é fácil de a gente acabar se perdendo no meio de toda a compreensão que nós vamos fazer. A principal característica deste texto, em comparação com o Evangelho, é que São Mateus é o único evangelista que narra esse texto, coisas novas e coisas velhas, né? Existem muitos fatos, muitas parábolas, muitas histórias, muitos feitos de Jesus que passam pelos 4 evangelistas, né? Mas existem textos que são característicos de cada um. São textos que chamaram apenas a atenção de um ou de outro e fizeram com que eles acrescentassem nos evangelhos, né? O que um tem, o outro não tem. Isso se dá perspectiva, isso dá impressão, né? Cada um tinha uma impressão daquilo que viveu, exceto Lucas, que não conviveu com Jesus e aprendeu com os discípulos, né? Mas mesmo assim, ele escreve na perspectiva dele, segundo as impressões que ele tem. Médico, vai ser um homem que vai tratar o evangelho muito exato, com exatidão, né? Mas esses textos que estão em apenas um dos evangelhos são textos característicos que dá para nós
ao olharmos pela perspectiva do evangelista, compreendermos o porquê só ele citou aquele texto, sendo que provavelmente todos estavam ali presentes, né? Todos os discípulos, os 3 estavam presentes. São Lucas posteriormente veio a escutar também, mas dá para entendermos pela perspectiva do evangelista o porquê ele foi o único a descrever um texto, um fato, uma parábola, enfim. Para podermos compreender este texto, no qual somente São Mateus vai tratar, precisamos de fazer algumas considerações acerca da perspectiva que São Mateus usava, né? Ele enxergava, com base no que ele era, nas impressões pessoais, e por que isso foi um texto que é enigmático, né? Um texto difícil, e que é necessário entendermos, né? De fato, como ele enxergava, para que a gente possa ter todo o sentido disso aqui, extrair. Como eu disse no vídeo passado, se a gente pegar apenas um texto por um texto, apenas um versículo por um versículo, não buscar a visão do evangelista, não buscar o evangelho todo, a gente, infelizmente, a gente para na letra. A gente lê a letra, mas a gente não consegue compreender, a gente não consegue mergulhar, fica na razoabilidade. Por quê? Porque requer um estudo, né? Requer todo um entendimento, toda uma compreensão, nunca isolada, nunca isolada. Então, para esse texto, vamos lá, algumas perspectivas e considerações sobre quem era São Mateus, que vai nos ajudar a entender esse texto. A primeira consideração era que São Mateus ele era judeu, chamado de Levi, ele era judeu. E São Mateus ele exercia um trabalho para o Império Romano. Ele era um cobrador de impostos. Então ele era visto para o Império como um homem judeu que tinha um benefício muito grande, porque o Império confiou a ele cobrar os tributos, né? Como se estivesse fazendo um favor a São Mateus, mas não deixava de ser um judeu. Não era romano, não era europeu, né? Não era da linhagem ali, não fazia parte, né, do Império, era apenas um judeu que fazia um trabalho, que prestava um serviço. Para o Império era até muito para ele, né? Era um favor que eles prestavam. Então eles tinham essa visão. É uma peça facilmente substituída, né? Por qualquer coisa que aconteça, facilmente substituída. Estamos fazendo um favor para ele. E para os judeus, como ele era judeu, o fato de São Mateus cobrar os impostos era algo absurdo. Era algo absurdo, porque ele era tido como um traidor da pátria, como um homem que traiu o próprio povo, que traiu os próprios irmãos e que era inconciliável, um homem que era entendido da lei como um judeu, né, que pregava que Cristo, anunciado pelos profetas, iria vir justamente para derrubar com toda a tirania, era isso que eles esperavam, instaurar um reino ostensivo, né? E o primeiro feito, talvez, deste rei, que eles acreditavam, vindo naquela época, seria acabar com os impostos. Tirar o povo judeu, tirar Jerusalém da mão romana. Então, um judeu cobrar imposto, dentro dessas considerações erradas que os judeus faziam, e não compreenderam, né, quando Jesus veio e tal, para eles era algo absurdo, era uma traição muito grande, e podemos considerar que talvez fosse até uma heresia, né? Porque era uma distorção da fé, era uma distorção da crença, né? Vide que o Cristo iria vir para libertar, ele está cobrando imposto, mas ele vai vir libertar nós, ele vai vir nos libertar do Império Romano, né? Vai tirar esses impostos de nós, vai tirar todo o sofrimento, ele está cobrando imposto, então não acredita. Ele é um cético, então o preconceito por parte dos judeus era muito grande. Mas ele também era uma peça vista como uma peça descartável para os romanos, então ele sofria esse descaso dos dois lados, pesando muito mais pelo lado dos judeus, né? Não era tido como irmão, não era bem visto, não era bem querido, né? Talvez impedido ou não de entrar dentro das sinagogas, mal visto, e para o Império Romano uma peça descartável. Então, São Mateus, ele era desprezado. E Jesus, quando passa pela colheitaria de impostos, apenas diz, segue-me. E ele vai atrás. Daí ele passa a ser Mateus, né? Ele passa a ser Mateus e segue sem pensar duas vezes, justamente. Primeiro porque ele sentiu no coração,
seguiu Cristo, abandonou tudo, porque ele era rejeitado dos dois lados, né? Então, a partir do momento que não é mais Levi, mas é Mateus, ele, sendo judeu, ele quer provar para os judeus, ele quer provar para os irmãos dele, que o Cristo no qual ele segue é justamente o Cristo anunciado no Antigo Testamento, nos manuscritos antigos, pelos profetas. Então, a perspectiva na qual São Mateus escreve é todo o tempo tentando convencer os judeus de que o Cristo no qual ele seguia, qual eles crucificaram e tudo mais, era o Cristo do Antigo Testamento, anunciado pelos profetas, enfim. Vide isso, que ele pregava numa perspectiva judaica, já dá para entendermos por que esse texto causou tanta impressão a São Mateus, né? As coisas novas e as coisas velhas. Quando Jesus fala de escriba, o escriba, retomando aqui só os 2 versículos, porque como eu disse são apenas 2 versículos, pode ficar confuso, a gente precisa dar essa retomada para a gente continuar nessa mesma linha, né? Eu falo pra caramba aí e acaba embolando aí, mas vamos lá. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, né? Então, quando Jesus fala de escriba, é como se São Mateus causasse aquela impressão muito grande nele, porque ele está falando de escriba. Ele está falando dos judeus, ele está falando aqui para os judeus. Jesus aqui ele está falando de entendimento, discernimento, de acolhimento, de pastoreio, de liderança, e está falando dele mesmo, está falando do próprio Jesus, nesses 2 versículos. Nós vamos entender. Por quê que ele está falando, por que isso trouxe tanto, e São Mateus sacou aquilo, ele entendeu depressa. Por quê? Porque o escriba, ele era aquele que lia e interpretava as leis. Era o responsável por repassar os manuscritos. O escriba era como se pegasse as leis e escrevesse. E de tanto ele escrever e interpretar as leis, ele sabia. A Torá, os Pentateucos de cor. Eram aqueles caras que sabiam tudo da lei antiga, da lei mosaica, eles sabiam tudo dos profetas, eles sabiam vírgula por vírgula. Então Jesus, quando diz que o verdadeiro escriba, né, quer dizer, todo escriba instruído nas coisas do reino, é comparado a um pai de família, era porque naquela época, por saber demais, né, por ter esse entendimento, por saber das leis, né, e assim eram os fariseus também, os doutores da lei, os saduceus, dentre outros, todos eles que estavam ligados ao judaísmo, à religião antiga, eles tinham um privilégio em relação a toda a assembleia, né? O escriba, que entendia de toda a lei, ele via todo mundo abaixo dos pés dele. É por isso que os escribas, os sacerdotes queriam pegar Jesus toda hora, porque Jesus estava confrontando eles, né? Jesus diz que eles eram hipócritas, no próprio Evangelho de São Mateus para frente, né? Cobravam o dízimo do cominho, e isso ele diz para todos, né? Para a corja do clero ali, entre aspas, clero judaico, né? Que eles eram hipócritas, impunham julgos, impunham fardos pelas pessoas, eram capazes de filtrar um mosquito e engolir um camelo. Quer dizer, coisas mínimas que as pessoas faziam não passavam por eles, mas eles podiam se abster de ajudar em casa, falar que a oferta que eles tinham para ajudar os pais era oferecida ao templo. Jesus diz, hipócritas que cobram o dízimo do cominho, cobram o dízimo de não sei o que, entendeu? Que impõem fardo sobre as pessoas, mas querem viver uma vida longe disso tudo. Eles não viviam o que eles falavam, né? Então Jesus, quando diz que o escriba instruído nas coisas do reino é como um pai de família, ele está confrontando justamente essa visão superior que os escribas tinham. Ele está dizendo que o pai de família é aquele que acolhe, aquele que ensina, aquele que ama, aquele que é firme quando tem que ser, claro, ele trata com seriedade, mas que principalmente ele trata com amor. Ele acolhe, ele trata como pastor, ele trata como filho. Então, quando ele fala que um escriba instruído nas coisas do reino é como
nas coisas do reino do céu é comparado a um pai de família, ele já está confrontando a ideia dos escribas da época, que se achavam maioral. E quando ele fala que é um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, ele está citando justamente o conhecimento dos escribas das coisas antigas. Ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Essas coisas velhas são todo o conhecimento que os escribas tinham. Aquilo é parte do reino, né? Desde o Gênesis 1 lá é parte do reino, faz parte, até o Apocalipse, né? Isso dentro das escrituras. Mas ele tira do seu tesouro as coisas antigas, então está se referindo justamente ao papel do escriba, aquele que conhecia tudo, aquele que repassava os manuscritos, aquele que interpretava as leis. Então, se ele tinha conhecimento do reino, se os escribas tinham conhecimento do reino, deveriam ser como pai de família, que já conheciam as coisas velhas, mas tirava deste tesouro do reino coisas novas também. Quem são essas coisas novas? O que são essas coisas novas? Jesus, Cristo. É justamente isso. Aquele instruído nas coisas do reino é como um pai sábio, um pai que acolhe, um pai com humildade, um pai sério, um pai que exerce justamente o papel de pastor, né? E que tira do tesouro do reino as coisas antigas, toda a sabedoria, mas está sempre apto, está sempre disposto a aprender. E Jesus veio justamente para isso, né? Ele não veio anular a lei, ele veio completar total significado a ela. E é por isso que Jesus fala isso. Tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Ele está se referindo a todo o conhecimento do escriba, mas que ele deve enxergar para esse conhecimento e para todo o prenúncio de Cristo e para todos os profetas dizendo que o enviado estaria por vir, olhando nisso ele, olhando isso o próprio Cristo. Cristo veio completar isso. Ele é a coisa nova, entre aspas, né? Ele é a coisa nova do reino. É nova porque ele se fez ali, né? Mas ele já era anunciado. Então Jesus diz isso. São Mateus entende na hora aquilo ali sem menor dificuldade. São Mateus compreende na hora que o que Jesus está falando. E por isso a impressão de São Mateus é tão grande, porque ele quer escrever para os judeus, quer provar para os judeus que Cristo era aquele anunciado, e Jesus vai e fala isso. Jesus vai falar isso. Aí esse aqui eu acho que resume a perspectiva do Evangelho de São Mateus, esse texto, coisas novas e coisas velhas. Resume a perspectiva de São Mateus. Convencer os judeus de que Jesus era anunciado. Jesus, nessa pequena parábola, resume bem a perspectiva na qual São Mateus escreve todo o Evangelho. Então, ficou assim, essa impressão grande que São Mateus tem a respeito disso, e porque ele só tem, justamente por ele ser judeu, e nós vimos das características. Mas trazendo para a nossa religião, trazendo para o catolicismo, né, para a nossa vida pessoal, para a igreja que veio, né, e permanece até hoje, esperando a volta do esposo. A Igreja Católica é justamente isso. A Igreja Católica, ela tira do tesouro do reino coisas velhas, tal como ela fez, e coisas novas. Eu não estou dizendo de tradição de ser coisas velhas. A tradição, o magistério da igreja, as escrituras, foram os pilares da igreja, os 3 pilares da igreja. Mas a igreja compreendeu tantas coisas, né, antigas que já existiam até antes de Cristo. A crença do purgatório, por exemplo, que era uma crença antiga, uma crença judaica também, como coisas velhas, e também compreende coisas novas. Né? O que seriam as coisas novas? Seriam as aparições, né? As revelações, o Espírito que está atuante dentro da nossa própria igreja, que vem pelos milênios falando. A igreja não é um fato, a igreja não é uma escritura, graças a Deus. Parece que é algo óbvio, mas não é óbvio para tantas pessoas. A igreja não se resume nas escrituras, a igreja não é um fato que ficou, né? O verbo se fez carne. O verbo não é uma palavra, né? O verbo é uma ação que continua. Graças a Deus, a Igreja Católica ela aberta essa ação do Espírito.
ela vem se moldando, não mudando, veja, ela vem absorvendo a voz do Espírito que é atuante dentro dela. Um exemplo, os papas. Os papas são escolhas diretas do Espírito Santo, né? Independente se em algum momento da história houve corrupção ou não, independente se em algum momento da história houve-se um rompimento, houve a escolha humana à frente, mas nós acreditamos que, e de fato a ação do Espírito Santo na escolha dos papas, né? É por isso que nós temos que ter segurança nisso. E isso já confronta, e isso também, né, os concílios, que são a ação diretamente do Espírito. A igreja vem ouvindo a voz do Espírito, ela não parou, um fato, né? E trazendo para a nossa realidade mais secular, né, mais pessoal ainda, dentro da igreja, um exemplo claríssimo dessas coisas novas, dessa voz do Espírito que é constante, é justamente a interpretação dos dons carismáticos, né, que veio há 40 anos atrás, há pouco tempo atrás, né, em termos de história, veio há pouco tempo atrás. A interpretação dos dons carismáticos veio de fontes, né, não católicas, no qual, passando por dentro da igreja, foi aprovada, foi catolizada, foi tirado o que é trigo do que é joio, e assim a igreja reconheceu, né? Esse é o início da renovação carismática católica. Não estou falando do movimento como é hoje, não estou falando do movimento em si. Eu estou falando que esse movimento, o início deste movimento, foi marcado por esta interpretação, por esta abertura que a igreja deu ao ouvir a voz do Espírito Santo que veio de fora da igreja. Veja, a interpretação dos dons carismáticos, ela veio pelo protestantismo. E a voz do Espírito soprou de meios que não eram da igreja, a igreja catolizou esses meios, essa interpretação, reconheceu que realmente, de fato, havia a voz do Espírito, havia verdade nisso tudo, esteve aberta a coisas novas, juntando coisas novas ao rei, coisas velhas e coisas novas, porque a nossa igreja é viva, nossa igreja permanece. E é justamente essas coisas novas e coisas velhas, este equilíbrio entre o escriba, entre o sacerdote, entre o pai instruído, é que faz com que a igreja seja atuante. É que faz com que ela combata ambos os extremos. Porque se ela está aberta à voz do Espírito, se a igreja está aberta à voz do Espírito, não há porquê um fiel, por exemplo, desconsiderar concílios, desconsiderar papados, achar que a igreja em algum momento se perdeu a ele. Então você confia no Espírito Santo até uma página, né? E a partir daqui eu não quero entender, né? Quem fez isso está fora da igreja, né? E isso já combate na verdade os dois extremos, né? E a igreja também combate aquele extremo que acha também que as coisas novas são novas demais, que todo dia tem uma revelação, que todo dia tem uma mudança, que não precisa de seguir liturgia, por exemplo, que não precisa de seguir a tradição da igreja, né? Que a livre interpretação é tranquila para as coisas, né? Que a igreja está atrasada em muitos aspectos. Então veja, este versículo ele vai tratar justamente da característica principal da igreja, que é justamente este equilíbrio entre o tesouro do reino de coisas velhas e a voz do Espírito que vai juntando para a igreja coisas novas também. Combate os dois extremos. Combate o extremo dos negacionistas, que se negam ao novo, que o novo não confronta as coisas antigas, e combate o extremo dos que acham que a igreja muda todo dia, né? Os pentecostais, né? Entre aspas, que acham que a igreja parou no tempo, que precisa se mudar, que precisa melhorar muitas coisas. Então veja, este versículo, irmão, esses dois versículos, ele trata bem da característica da igreja. Eu acho que nós, como católicos, nós podemos extrair daí, né? Olhando para a nossa própria história, nós podemos identificar a igreja, mas na nossa vida espiritual nós também podemos tirar uma lição disso, né? Nós temos que estar aberto à voz de Deus. Eu não estou dizendo voz de Deus fora da igreja, estou dizendo dentro da própria igreja.
Nós temos que estar abertos à voz de Deus. Nós temos que estar abertos à voz do Espírito. Ser este escriba instruído como um pai sábio, sério, que tem compaixão, que trata também como família, que tem humildade para reconhecer as coisas. Mas nós precisamos de estar abertos à voz do Espírito. Estarmos ancorados nas coisas antigas do reino, nas coisas velhas do reino, mas estarmos sempre dispostos, com mansidão no coração, com humildade, para também absorver as coisas novas e assim ajuntar ao tesouro do reino dos céus, como um escriba instruído e um pai sábio, coisas novas e coisas velhas deste tesouro.